Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Mas antes a gente gostaria de agradecer a você que acompanhou ao longo destes últimos 4 dias a nossa segunda conferência do Instituto Liberal. Esse encontro, em substituição a um evento presencial que infelizmente nós não pudemos realizar, abordou o tema dos desafios e perspectivas da agenda liberal, da agenda da liberdade para a América Latina. Nós tivemos aqui 4 maravilhosos convidados falando sobre aspectos relativos a essa questão. A gente espera que tenha sido instrutivo para você que acompanhou. Esses vídeos das lives que foram transmitidas ao vivo pelo Instagram serão disponibilizados nos próximos dias no nosso canal do YouTube e também aqui na nossa página do Facebook. Agora, sem mais delongas, direto para o nosso IL Flash de hoje, o primeiro artigo é de minha autoria. As velhas fake news, o matador de mendigos e o inimigo da Malta. A ideia desse texto é discorrer sobre a ancianidade dessa prática de espalhar mentiras através da imprensa, através dos veículos de informação. Isto absolutamente não é uma novidade dos tempos contemporâneos, não é uma novidade do advento das redes sociais. A gente pode até concordar que, de certa forma, os algoritmos das redes sociais, eles acrescentam algum tempero, algumas novidades, algumas colorações diferentes a essa questão. Mas esse problema é um problema que já nos acompanha faz bastante tempo. E aí eu uso 2 casos de mentiras que foram espalhadas pelos veículos de comunicação no passado da história política brasileira. Um desses casos são as acusações ao governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, da década de 60, sobre o qual redigiu um livro de que ele seria um assassino de mendigos, o que absolutamente não é verdade, e os ataques que foram feitos no rádio ao brigadeiro Eduardo Gomes, que era candidato pela UDN à presidência do Brasil em 1945, por ele ter dito que não queria o voto desta Malta. Malta era uma palavra que podia significar marmiteiro, trabalhador, popular, e podia também significar o bando, né? A frase completa do Eduardo Gomes era: essa Malta de desocupados que apoiam o ditador Getúlio Vargas. Como Malta pode ser marmiteiro, Hugo Borg, um marqueteiro na época do varguismo, do queremismo, movimento que queria que Vargas permanecesse no poder, liberou através do rádio o áudio limitado à parte da Malta. Não queremos o voto da Malta. E com isso deu a entender que o Eduardo Gomes estava dizendo que não queria o voto de marmiteiros. Evidentemente ele passou por elitista, por reacionário repugnante e não venceu aquela eleição. É um sinal, um exemplo muito claro de como esse tipo de mentira não é novidade. A melhor maneira de combater esse tipo de mentira não é, portanto, através da censura, limitando a liberdade de comunicação e de expressão. É oferecendo cada vez mais alternativas que possam trazer o outro lado, que possam trazer um trabalho jornalístico, um trabalho de comunicação de qualidade. Ainda um tema de inspiração histórica, mas provocado por um acontecimento recente, foi a morte do jogador de futebol argentino Diego Maradona. Nós temos o artigo da página Liberalismo Brazuca, a vingança pela Guerra das Malvinas. Esquerdistas brasileiros, lembrando que Diego Maradona, pela seleção argentina, fez um gol que deu a vitória à Argentina contra a Inglaterra, sua rival na Guerra das Malvinas nos anos 80, em 1986, na Copa do Mundo, os esquerdistas brasileiros começaram a dizer que aquilo foi uma revanche gloriosa da Argentina contra o imperialismo britânico e se colocaram como quem defende o lado da Argentina na Guerra das Malvinas, para os britânicos, as Ilhas Falklands, né? E é uma coisa que realmente não dá para entrar na cabeça de alguém que tem um pingo de coerência cognitiva. Os esquerdistas brasileiros defendendo uma ditadura militar argentina, porque o governo da Argentina na época
Era uma ditadura militar anticomunista numa guerra contra os britânicos, apesar de eles na época serem governados pelos conservadores de Margaret Thatcher. É absolutamente ilógico, absolutamente sem sentido esta postura adotada por esses esquerdistas brasileiros. Mudando da água para o vinho agora sobre economia, o Roberto Rachevsky aborda uma narrativa que ilude muita gente, principalmente esses esquerdistas de quem nós acabamos de falar. É o seu artigo Inflação é culpa do governo. A verdade que o Rachevsky quer enfatizar nesse seu texto é que só o governo produz exatamente aquilo que cria a inflação e as suas consequências, o aumento de preços. O volume de criação de moeda, que é uma particularidade do governo, uma atribuição do governo nos estados contemporâneos, o volume de criação de moeda e crédito é ilimitado para os governos. Basta rodar um programa num computador, diz o Rachevsky, ou uma impressora para pintar papel moeda. E pronto, o trabalho está feito. Por outro lado, a produção de bens, concretamente falando, é limitada à capacidade produtiva da economia. Aumento de preços ocorre quando o mercado percebe que há mais liquidez na praça, mais liquidez em circulação, sugerindo que o poder aquisitivo relativo de cada unidade monetária se dilui, perdendo valor de compra. É isto que resulta na face pública, a face sensível da inflação. A origem do problema está, portanto, na expansão descontrolada, a expansão monetária descontrolada por parte da ação governamental. A culpa pelo processo inflacionário é do Estado, é do governo. É esse o ponto que Rachevsky está querendo enfatizar. Contra teorias adversárias, teorias opositoras, que vão culpar o consumo, o excesso de consumo pelo processo inflacionário. Os liberais pensam quase que unanimemente da forma como Rachevsky pensa nesse artigo. Falando sobre liberais e sobre falta de unanimidade entre liberais, nós temos um texto do Igor Damus, Ser liberal é defender a liberdade. O texto faz uma análise sobre um ponto sensível nas discussões políticas no Brasil, que é a defesa por parte de muitos, inclusive liberais, é esse o foco que ele aponta no artigo, de um endurecimento das práticas de repressão à corrupção, ao crime, um aumento da dureza das penas, das punições legalmente previstas. Da visão do Damu, muitas vezes, a leitura de certos liberais que pedem um reforço da presença do Estado na punição ao crime, um incremento nas medidas de punição, de repressão ao crime, isso acaba avançando por sobre as garantias individuais. Esses liberais se esquecem de algumas prerrogativas fundamentais do liberalismo, entre elas justamente a defesa dos direitos humanos, a defesa dessas garantias, e aumentam demais na sua retórica, defendem um aumento demasiado do poder do Estado de interferir nesses departamentos. E é sobre esse cuidado que o Damu escreve o seu artigo, é um artigo polêmico, porque há muitos liberais que vão achar que é preciso endurecer as medidas de combate à corrupção e ao crime organizado, ao crime de qualquer natureza. O Damu está fazendo um alerta para que essa ânsia que é associada no Brasil profundamente ao que ficou conhecido como lavajatismo, que essa ânsia seja temperada porque ela não combina em excesso com os parâmetros liberais. Ele faz uma discussão dos principais tipos de abordagem jurídica a respeito do assunto, do garantismo, por exemplo, do punitivismo, e traz aí uma análise sobre essa tensão teórica e de princípios dentro do campo liberal brasileiro. Fora do lavajatismo, que chegou a apoiar a eleição de Bolsonaro, embora o juiz Sérgio Moro tenha sido exonerado, tenha se retirado do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao longo do governo, e essa ala esteja em tensão com o governo Bolsonaro, há outras alas no governo Bolsonaro. Uma delas, a do círculo dos alunos, dos discípulos de Olavo de Carvalho, e entre eles o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O autor do próximo artigo, o Gabriel Wilhans, vai falar justamente sobre a diplomacia brasileira no governo Bolsonaro. Ele dá a sua opinião no texto A Derrocada da Diplomacia Brasileira e o Risco de Limitá-la a Relações Pessoais. Na visão do Gabriel Wilhans, a diplomacia brasileira exagera no governo Bolsonaro na aposta na relação pessoal com Donald Trump,
sendo que é preciso tecer uma relação de Estado entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele acredita que isso pode trazer complicações. Nós não tivemos todos os ganhos que poderíamos ter tido com esta relação, se nós olharmos friamente o que de fato foi obtido até aqui, nas relações, nos acordos econômicos, acordos diplomáticos, nos quais o Brasil pretendia se beneficiar com essa relação de proximidade entre bolsonarismo e trumpismo. E seria preciso que nós enfatizássemos a importância de uma impessoalidade maior nestas relações. Esta é a opinião do Gabriel Williams. Agora, sobre o outro lado, sobre a extrema esquerda, nós temos um artigo do Roberto Rachevski: não precisamos fazer mais experimentos, nem comunistas, nem socialistas. Ele faz referência ao fato de que antes das eleições de 2020, muita gente estava falando que seria interessante fazer valer uma alternância de poder, coisa que é própria da democracia representativa, para que a sociedade, por exemplo, porto-alegrense, onde nós tínhamos uma candidata do PCdoB, a Manuela Dávila, vice do Fernando Haddad, concorrendo à prefeitura da cidade, nós pudéssemos oferecer, essa sociedade porto-alegrense pudesse oferecer a Manuela Dávila a chance de experimentar o sistema comunista de política em Porto Alegre. A verdade, bem apontada pelo Rachevski, é que muitos no mundo inteiro já viveram os efeitos desse sistema e lutaram contra isso ao custo, muitas vezes, das suas próprias vidas. Então, simplesmente não vale a pena insistir numa coisa que já está mais do que demonstrado que é um erro. Está demonstrado às escâncaras que resulta em miséria. Por falar em miséria e por falar em fome, na liderança do IL Flash de hoje, mais um artigo da página Liberalismo Brazuca. No socialismo, todos ficam igualmente com fome. O foco do artigo é o caso da Venezuela, chamando, ironicamente, o que acontece lá de dieta Maduro, em referência ao ditador chavista Nicolás Maduro, onde 75% dos venezuelanos emagreceram em média quase 9 quilos em 2016. No mesmo ano, diz o texto, mais da metade das crianças monitoradas entre outubro e dezembro em 4 regiões do país, incluindo a capital, apresentavam um quadro de desnutrição ou corriam risco de ficarem desnutridas. É um artigo, então, sobre o problema da fome no socialismo. A gente pode voltar para o passado e ver o caso do Holodomor, imposto pela União Soviética, mas não precisa ir tão longe, não é preciso ir tão longe. E a Liberalismo Brazuca mostra isso ao olhar o imediato exemplo venezuelano que acontece aqui do nosso lado nos dias de hoje, no momento em que eu estou falando sobre isso com vocês. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.